Oi, gente, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui no nosso bate-papo de todas as semanas, voltando a falar sobre terapia de vidas passadas. Estes vídeos, mini vídeos que eu estou fazendo aqui, falando um pouquinho da terapia de vidas passadas e trazendo exemplos para você ver como que a TVP funciona nos nossos problemas físicos, mentais, emocionais e espirituais. Hoje eu vou falar um pouquinho dos problemas físicos. Uma pessoa que eu atendi, ela veio, inclusive, veio para Curitiba ser tratada por mim, ela veio de outro estado. E era uma moça, uma jovem, que ela tinha um problema seguinte, ela tinha muito medo de tomar injeção e ela não esticava os braços assim. E ela só usava blusas como essa que eu estou usando agora, porque ela não conseguia enxergar essa parte do braço dela. Então ela tinha fobia por enxergar essa parte do braço, ela não enxergava, ou era manga comprida ou era essas mangas assim. Ela não tomava injeção, tinha que segurar ela para tomar uma injeção, né, na veia. E também ela não esticava o braço assim, ó, ela não fazia isso, ela só ia até aqui. Mais do que isso ela não ia. Só que ela não tinha nenhum problema físico, nenhum impedimento físico que justificasse essa falta de movimento. Tá? Aí, numa das vidas que ela voltou, ela se viu naquela época de Jesus Cristo, naquela época onde as pessoas eram crucificadas, os criminosos, considerados, pelo menos criminosos, eram crucificados. A crucificação, numa certa época da história, não era tão rara assim, a gente só via assim Jesus, né, e os dois ladrões que foram junto dele, né, Barrabás e o outro ladrão, não era assim só isso, era muito comum, assim, você vê estradas com várias pessoas consideradas, no caso os cristãos, por exemplo, crucificados. E essa minha cliente foi um desses homens crucificados nesta época, vamos dizer assim, meio que contemporânea a Jesus Cristo. Só que, neste dia que ela foi crucificada como homem, no caso, eles penduraram ela na cruz, ele na cruz, vamos dizer assim, e lógico que isso aqui já prejudica o movimento de uma pessoa, evidente. Só que não bastando essa dor, eles pegaram um prego e pregaram aqui nela e pregaram aqui nele, no caso, né, nesse homem que hoje ela voltou como homem, você pode voltar como homem ou como mulher. E aí eles pregaram, o soldado falou, vamos ver se você tem sangue azul mesmo, como vocês acham que vocês têm. Tirando o sarro, assim, sendo irônico. E aí colocaram um prego aqui. Então aquilo ficou armazenado na mente dela, que hoje uma injeção remetia a ideia de prego entrando. Então por isso que cada vez que ela tinha que tomar injeção, essa moça hoje era um pânico, né? E ela não conseguia enxergar essa parte do braço, ela tinha que sempre fazer isso aqui que eu estou fazendo agora. Ela não gostava de enxergar essa parte do braço dela. Ela não usava blusas, camisetinhas assim por conta disso. E o braço dela nunca esticava. Aí, como ela morava no interior, ela veio fazer regressão, fez umas 2 sessões, 3, e ela já estava indo embora, mas a gente fez a regressão e ela se viu sendo crucificada. Com isso, ela conseguiu esticar o braço dela até mais ou menos assim, mas não tinha ficado perfeito, ou seja, o que eu queria, e ela também queria, era esticar o braço inteiro, e não assim. Aí eu falei para ela, isso foi numa sexta-feira, eu falei, olha, vai pro hotel, e na segunda-feira, antes de você embarcar, se sentir algum insight, alguma coisa na sua cabeça, corre aqui pra gente fazer mais uma. E foi o que aconteceu. Ela acordou com uma sensação muito estranha, que ela tinha que fazer outra de novo, Nós fizemos outra de novo, e aí sim, ela viu essa parte do prego. Na primeira parte da terapia de vidas passadas, ela viu a crucificação, mas é como se o subconsciente ainda quisesse proteger ela um pouquinho. Na última parte, ela falou, olha, eu estou sendo crucificado, eles estão subindo, estão pregando, colocando um prego aqui no meu antebraço para ver se eu tenho sangue azul. E eu tô vendo sangue pingando. Aí sim, é essa hora que eu tenho que colocar a reprogramação mental. Entenda que isso já aconteceu e que não vai mais se repetir. A injeção de hoje não é o prego daquele momento. Aí veja o seu espírito saindo, com todas, deixando a dor física aí, e você como espírito não sente mais medo, mais dor e mais nenhuma sequela física deste momento. Resultado, ela voltou. Quando acabou a regressão, a mãe dela estava aguardando, inclusive. Ela fez assim, assim, assim,
fez assim toda feliz, né? Porque ela conseguia se mexer por muito tempo, ela não fazia. Ela fez assim, já mostrou o braço pra gente, porque ela não fazia isso. E assim, gente, o que eu mais amo nessa terapia é o imediatismo dela, é na hora, é na hora. Por quê? Porque você tirou a raiz, você tirou o problema, né? Isso ajuda muito, 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 muito. Então, gente, é assim que funciona quando se trata em problemas físicos. De repente você tem uma dor que você não sabe de onde. Tem gente que vem com uma dor no braço e não sabe de onde. Vai ver que levou um tiro ou uma flechada. Teve uma cliente minha que ela não conseguia escutar. E numa outra vida ela foi enforcada e estourou o tímpano. E na outra vida ela morreu com... ela era um soldado e na trincheira explodiu uma bomba e estourou aqui o tímpano dela. E quando ela saiu da regressão, ela chegou em casa, atendeu o telefone e escutou a voz no outro lado do telefone. Então ela melhorou até mesmo de surdez. Não é incrível, gente? Então, tudo isso mostra que a terapia de vidas passadas pode ajudar muito. Teve uma outra cliente minha que veio da Argentina com convulsão. O pai dela veio até para Curitiba, porque aqui é um dos lugares onde tem hospitais incríveis que tratam dessa parte neurológica. E os médicos disseram para ele que ela não tinha nada. A menina era perfeita, e ela tinha o que na época uns 20 anos, linda, manequim, modelo, mas não conseguia ficar sozinha porque ela simplesmente caía com, tipo, convulsões assim. E aí nós fomos descobrir que numa outra vida ela foi torturada, sendo acusada de roubo. E aí ela fugiu na neve. E quando ela me falou que ela sentia, quando ela era convulsão, ela sentia dores fortes aqui na nuca e como se fosse quente e frio ao mesmo tempo. Tipo assim, aquele suor frio. Ela tinha frio, mas suava. E aí nessa outra vida que ela foi torturada, a pessoa deu uma pancada nela, estava de cavalo e ela correndo, a pessoa foi com um porrete e deu aqui nela. Então a dor que ela sentiu lá aqui era a dor que ela me descrevia quando ela tinha a primeira crise aqui. Aí quando a pessoa queria que ela contasse que roubou as joias, ela não roubou as joias, então ela não podia dizer que roubou as joias porque ela não sabia dessas joias, a pessoa foi espetando ela com facas até ela contar a verdade. E aquilo foi saindo sangue. E o sangue é quente, então ela justificava, explicava o calor que ela sentia no corpo. E como estava nevando no dia, ficava gelado, então juntava o quente do sangue com o gelo da neve. Então era por isso que ela sentia quente e frio ao mesmo tempo. Então tudo foi batendo. Então, como eu anoto antes o que ela me descreveu, eu fui batendo ali. Neve é o frio que ela sente, o calor é o sangue escorrendo, né? A dor aqui foi a pancada que ela recebeu na cabeça. Então, a convulsão que ela tinha hoje, na verdade, eram os espasmos que ela tinha, porque como eles deixaram ela morrendo na neve, ela não morreu na hora, ela foi morrendo aos poucos e teve os espasmos. E esses espasmos vinham como convulsões para ela hoje. Então, a gente, nesse momento, reprogramou essa moça e, graças a Deus, eu tive a sensação de gratidão por eu ter encontrado essa moça. Isso nunca acontece, é muito raro, mas assim, eu encontrei com ela 20 anos depois. E ela ficou inclusive morando em Curitiba, e a gente se encontrou assim, num encontro lindo, e ela me falou com toda a felicidade que nunca mais, depois daquela regressão, ela teve convulsões. Ou seja, toda aquela busca por vários países, ela veio lá de Buenos Aires para cá, para tentar corrigir, os médicos não tinham mais o que fazer, porque não era nada neurológico. Ela conseguiu, com a terapia de vidas passadas, consertar, resolver esse problema, porque a convulsão eram os espasmos dessa tortura que ela sofreu nessa vida que ela teve, onde ela foi torturada na neve. E aí, ela ficou por aqui mesmo, em Curitiba, nunca mais teve convulsão, e mais uma história com um final feliz, né? Um final bem feliz que ela teve. Então, gente, eu só posso ser muito grata, sou muito grata a esse tipo de histórias que eu coleciono na minha vida inteira. Tanto que eu já estou até pensando em escrever meu segundo livro a respeito de vidas passadas, justamente
porque são tantas histórias que é até difícil escolher quais as mais lindas, mas aqui eu estou pincelando algumas que servem de exemplos para você entender melhor um pouco do poder dessa ferramenta terapêutica que é a TVP, tá? É isso aí, gente. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje e a gente volta falando um pouquinho mais sobre isso. Vão colocando aqui suas dúvidas nos comentários, tá bom? Obrigada, gente. Um abraço. Tchau, tchau.